Ele é o Deus poderoso, e estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou, foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão. Mas ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação, Ele é amor, Ele é vida, Ele é Jesus. Ele fez tudo novo. Viva o novo. Todo mundo está comigo lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar as suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei Ciro reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Olha isso, gente, ó. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar aquela cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze com que eles fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procura. Então ele os guiou à cidade de Samaria. E assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos deles para que vejam. E o Senhor abriu os olhos dele e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Eliseu respondeu: claro que não. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. E depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Até aqui, amém? Jesus, nós agradecemos o Senhor pela liberdade da gente estar na tua casa, pelo privilégio da gente poder se deleitar nas tuas sagradas escrituras. E a minha oração para o meu coração e para o coração de cada um que está aqui nessa noite é para que não venhamos apenas obter conhecimento, ó Deus, mas que o conhecimento que nós recebermos, ó Deus, da Tua Palavra, nós possamos ter sabedoria para aplicar no nosso dia a dia. Espírito Santo de Deus, nós cantamos: atrai o nosso coração, nós queremos mais do Senhor, ó Deus, e nós estamos aqui porque nós ansiamos pela Tua presença, nós ansiamos pelo Teu toque, pelo Teu colo e pela Tua direção. Então continue ministrando os nossos corações
corações, ó Deus, como o Senhor já vem ministrando através de cada canção, através de cada oração aqui nessa noite. É para o teu louvor e para a tua glória que nós estamos reunidos aqui, no nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia, amém. Amém? Pode se assentar no teu lugar, por favor. 2011, eu recebi um convite numa igreja e eu tive o privilégio de poder liberar essa palavra naquela igreja. E hoje eu procurei todos os meus cadernos, que eu sempre deixo tudo anotado, e eu não achei o esboço dessa ministração. Eu tinha pouco tempo de conversão, 2011, e no final Deus falou: não te mostrei porque não é nada daquilo que eu liberei lá atrás. Está se fazendo algo tudo novo. E eu creio que amanhã eu vou achar esse caderno. Para a glória de Deus. E aqui é uma história que eu acredito que muitos de vocês conhecem. Eu sou extremamente apaixonada por esse grande profeta, esse grande homem de Deus, pela tremenda ousadia que esse homem teve. Nós ouvimos aqui, com tanta ousadia da parte do Senhor, o pastor falando muito sobre Elias na segunda-feira. E Eliseu, ele vem após Elias, e ele é tão ousado, que ele vira para Elias e fala: eu quero porção dobrada do que você carrega. Eu quero porção dobrada do que você carrega, Elias. Será que eu e você estamos disponíveis como servo, como discípulos, a querer mais do Senhor? Elias vira para Eliseu e fala: olha, é difícil o que você está pedindo, hein? Mas vamos lá, vamos avançar. E a Bíblia relata que assim que Elias é levado, Eliseu começa realmente a realizar prodígios e grandes sinais naquele tempo. Um grande homem de Deus. O homem que a gente sempre fala ali em 2 Reis capítulo 4, da multiplicação do azeite. Mas hoje em específico nós estamos no capítulo... Me ajuda, gente? No capítulo 6. Passamos já ali sobre a cura de Naamã. E agora a gente chega nessa situação. O rei da Síria quer pegar o povo de Deus. O rei da Síria está em guerra contra Israel. E ele fica furioso com os seus oficiais, porque ele fala: alguém de vocês está dedurando. Alguém de vocês está vazando as informações dos meus planos para atacar Israel. Não está certo isso. Quem de vocês está sendo dedo duro? E um dos oficiais se levanta e fala: não, meu senhor, não somos nós. É que lá em Israel existe um profeta, existe um homem de Deus. Será que aqui nessa noite tem homens e mulheres de Deus? Aleluia! Esse homem, ele buscava constantemente o Senhor. Se avalia aí no teu lugar se você realmente é um homem ou uma mulher de Deus. Porque o que Eliseu realizava no nome do Senhor era fruto de uma intimidade profunda com Deus. Mas quantas vezes a gente está querendo operar prodígios, sinais, está querendo lá a porção dobrada, mas a gente não se dedica a ler as Sagradas Escrituras, não se dedica na oração, não se dedica na santificação. E ali, esse oficial fala: tem um homem de Deus, um profeta, que eu vou falar a verdade para o senhor. Até o que o senhor fala lá na tua cama, nos teus aposentos, ele relata tudo para o rei de Israel. E ali o rei da Síria fala: peguei agora eu sei, agora eu descobri qual é o problema. Vamos deletar então Eliseu, vão e captura ele para mim. E ali, a Bíblia fala para nós que foi um grande exército e cercaram Dotã, que era o lugar aonde Eliseu estava. E na manhã seguinte, o servo de Eliseu, aquele que acompanhava, que via todos os prodígios e sinais que Eliseu realizava no nome do Senhor, aquele servo levanta bem cedo, a Bíblia fala. E quando ele sai para fora daquela casa, ele vê que o negócio está feio lá fora. Ele vê que está tudo acampado, com muitos soldados, com muitos cavalos. Era grande o exército que já tinha cercado Dotã. Eu não sei você, mas quantos dias eu acordo já numa situação dessa, com tantos problemas que parece que eu estou cercada por tantas informações, eu não sei como resolver. Teve um dia que eu saí de manhã para fazer um exame de rotina, e eu volto com uma cirurgia no hospital do câncer,
E Thaís, tudo mudou. Agora segura a situação da tua filha, que agora você é a prioridade. Um dia de manhã que estava tudo bem, que eu fui sozinha fazer o exame, porque para mim estava tudo certo. Um dia de manhã eu acordei e aquele exército estava acampado contra mim. Eu não sei se você acordou de manhã, qual é o exército que estava acampado contra você. Se era um boleto que você não tinha dinheiro para pagar. Se foi a demissão do teu trabalho. Se foi uma traição. Quantas coisas tentam nos aprisionar e nos amedrontar. Aquele servo de Eliseu levanta e vê um exército acampado contra eles. E ele fica, a Bíblia fala, ele fica desesperado. E muitas vezes eu fiquei desesperada no meio da minha caminhada. Eu preciso ser muito vulnerável com vocês. Aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha que levanta nesse altar. Quantas vezes o medo me acometeu. Mas ali, aquele servo de Eliseu, ele volta para o grande homem de Deus e fala: você não está entendendo o que está rolando lá fora. O negócio está feio. Pegaram a gente. E Eliseu olha com ternura, com misericórdia e com amor para aquele servo. E ele fala o quê? Não temas. Repete comigo: não temas. Não temas. Já ouvi várias vezes alguns estudos falando que na Bíblia tinha 365 não temas. Mas alguns estudos recentes falam que devido a várias traduções, não é esse número correto. Pode ser por volta de 57, 58 vezes que recita esse não temas. E isso eu fiquei maravilhada quando eu fui estudar, porque isso exercita a nossa fé. Fé é o quê? É crer nas coisas que a gente não vê. Será que eu e você, meu irmão, estamos exercitando a nossa fé? Ou a gente está tão incrédulo que a gente só quer ver para a gente crer? Mas o Senhor está levantando um exército que crê além da incredulidade. Amém? Que crê naquilo que não está enxergando, mas que os olhos espirituais estão abertos. A gente tem um olhar fixado em Jesus, que independente da circunstância, independente das traições, independente das calúnias, os nossos olhos precisam permanecer fixados no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Aquele homem, o profeta Eliseu, ele podia ter virado para aquele servo e falado muitas coisas, penso eu. Tanto tempo você caminhando comigo, você acha que Deus não vai cuidar da gente? Cadê a tua fé? Quantas coisas, penso eu, que o profeta Eliseu podia falar para aquele servo. Mas o profeta Eliseu vira para aquele homem e fala com ternura: não temas. Mas ele não para por aí. O profeta Eliseu, ele tem a atitude daquilo que ele vivia diariamente, constantemente. Ele não julgou aquele homem, mas ele na hora, ele falou: Senhor, abra, me ajuda, gente. Senhor, abra os olhos dele. Abra os olhos dele para que ele possa enxergar que está aqui mesmo, os nossos inimigos nos cercaram, mas maior é quem está conosco, maior é a legião, é o pessoal, é a carruagem de fogo, são os soldados do Senhor que estão ao nosso redor. Quantas vezes a gente tem vivido como aquele servo, se aprisionado, se amedrontado, com a multidão que vem contra nós. Mas essa noite, o Senhor nos levou lá em 2 Reis, no capítulo 6, para realmente descer um colírio do céu sobre os nossos olhos. E abrir os nossos olhos espirituais, para a gente ver quem guerreia por nós. Para a gente realmente ter certeza de que é palavra dele, lá em Mateus 28, no versículo 20, que ele estaria comigo, que ele estaria com você até o fim. Eis que estou convosco até o fim. Mas quantas vezes eu e você, a gente fala tanto esses versículos, mas a gente não vive. Quantas vezes no meio da situação difícil do nosso dia, a gente pragueja e fala: Deus me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Oh, tantos anos que eu servi o Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo, com a minha casa?
Quantas vezes, ao invés da gente se aquietar e viver o que a Bíblia diz, a gente começa a praguejar. E a gente começa a voltar os nossos olhos para o passado. Ali Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos daquele servo e visse e contemplasse o que estava ao redor dele. Você consegue contemplar diante das frustrações, diante dos desafios do seu dia a dia, quem está contigo? Se até hoje você não conseguia, esse é o tempo da gente se arrepender e clamar ao Senhor para que a gente possa ver os grandes prodígios e sinais dos céus na nossa vida. E ali, Eliseu ora e fala: Deus, cega esse pessoal dos sírios. E ali na hora ficou todo mundo cego. E ele falou: vocês estão no lugar errado. Toda a tropa estava de frente com Eliseu. E Eliseu vira para ele e fala: vocês estão no lugar errado. Vem que eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. E ali Eliseu, guiado pelo Senhor, ele leva todo esse exército até Samaria. E quando chega no meio do povo de Deus, ali Eliseu faz uma outra oração: Senhor, agora abre os olhos deles. E quando os olhos deles se abriram, eles viram que eles estavam na onde, gente? De frente com Eliseu? Ele estava no meio do povo de Samaria, no meio do povo de Deus. O pessoal que queria pegar eles estavam em guerra. E ali o rei de Israel, ele fala: e aí, Eliseu, mato tudo agora? E Eliseu fala: não, você não ganhou eles em batalha. Agora você vai dar de comer e vai devolver ele para o senhor dele. Se Eliseu quisesse se vingar nessa hora, gente, o que vocês falam para mim? O que vocês acham? Era o momento. Estava tudo ali, tudo pronto para derrubar de vez aquele exército sírio. Mas Eliseu não fez isso. Eliseu não voltou os olhos para aquilo que eles estavam querendo matar esse grande homem de Deus. Ele não se vingou. Pelo contrário, ele direcionou: dê o que de comer e devolva ele para o senhor deles. E ali a Bíblia vai relatar para nós que o rei serviu um grande banquete. E eles foram embora. E olha só o que a gente acabou de ver. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. E depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Amém? Você conseguiu compreender isso, meu irmão? Quantas vezes a gente quer agir na vingança, na falta de perdão, a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas aqui Eliseu orou para que o servo abrisse os olhos e enxergasse quem estava com eles. E aqui Eliseu tinha convicção de quem estava com ele, que era Deus. E Deus é o justo juiz. A vingança pertence a nós? Não, já tem um justo juiz que é Deus. E ali Eliseu deu mais uma grande lição de liberar aquelas pessoas de voltarem. E aqui a gente finaliza nessa primeira etapa, que o povo ficou em paz. Eles pararam de invadir aquele lugar. Você consegue compreender a dimensão, a profundidade? Como nós estamos com os nossos olhos espirituais embaçados. Por isso que a gente está tão sobrecarregado, tão cansado, tão esgotado, porque a gente está lutando só com a força do nosso braço. Porque eu tenho que dar conta. Porque tudo sou eu, meu irmão, minha irmã. Se você está falando essa frase, assim como eu já falei muito tempo, é hora da gente rever isso. Tudo eu. O Senhor quer que a gente entregue aos pés da cruz e permita Ele nos guiar, Ele nos direcionar, Ele nos ensinar como ser mãe, Ele nos ensinar como ser pai, Ele nos ensinar como ser filho, Ele nos ensinar como ser esposa, como ser esposo. Ele quer nos guiar, mas nós estamos tão esgotados, porque a nossa visão espiritual está embaçada, e a gente não está conseguindo enxergar quem está lutando, guerreando ao nosso lado. Amém? E agora eu queria convidar você a ir lá para frente, em um outro livro da Bíblia. Nós vamos lá no Novo Testamento para a gente finalizar. Nós vamos lá para Atos agora.
Atos capítulo 6. Eu confesso que quando eu estava lavando minha louça e Deus começou a falar comigo sobre Estevão, eu falei, Deus, é forte demais, eu não tenho estrutura para falar sobre ele. Porque às vezes a gente lê na Bíblia sobre Jesus falando, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei você, mas eu já ouvi muito, Thaís, mas ele era Jesus. Thaís, por isso que ele perdoou. Quando Jesus fala lá, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas quando eu vim aqui para Atos, eu vejo um homem que era tão parecido com Jesus. Isso me confronta e me constrange de uma forma, porque eu falo, eu preciso me converter. Aqui em Atos, capítulo 6, capítulo 7, nós não vamos conseguir ler tudo, porque só no capítulo 7 são 60 versículos. Eu te convido a ler, fazer essa leitura na tua casa. Mas no capítulo 6, a igreja primitiva tem um problema bom. Ela começou a crescer demais. E ali tem os descontentes. Ali encontra-se os que começam a murmurar. É muito diferente dos dias de hoje. Hoje não acontece isso, amém? É misericórdia, viu, gente, que acontece. E ali chega a reclamação para os apóstolos e fala, olha, o povo está reclamando aí. Vocês não estão dando conta. Vamos lá, o que a gente vai fazer? E eles veem a necessidade de levantar os diáconos naquela época, porque as viúvas estavam ficando desassistidas da cesta básica. E aí você vai ler todo o capítulo 6 e vai falar sobre isso. E fala que levantam 7 homens. E vai citar todos os nomes desses homens. E chega num homem. Um homem chamado Estevão. Vamos ler uns versículos aqui comigo. Vocês estão comigo? Atos capítulo 6. Amém? Atos capítulo 6, no versículo 8, fala assim: Estevão, homem cheio da graça e poder. Ele realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Vai no versículo 10 comigo. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até mesmo contra Deus. Versículo 15. Nesse momento que ele estava sendo preso ali, nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Quem era Estevão, gente? Era um apóstolo? Era um homem bem renomado? No alto poder, naquelas sinagogas? Ele foi levantado como quem? Como um diácono. Um homem humilde, disposto a servir as viúvas. Mas ali no versículo 8 vai falar para mim e para você que ele era cheio do poder. Ele era cheio do Espírito. Ele era cheio de virtude, ao ponto dele operar milagres naquele tempo. Mas quantas vezes a gente quer posições, e muitas vezes eu não estou exercendo os meus dons e talentos, porque ninguém está confiando um cargo na minha mão. Ninguém está confiando, acreditando em mim, para eu poder exercer tudo aquilo que o Senhor tem confiado em mim. Não, nós não precisamos de ser delegado para um cargo. O Senhor quer nos usar aonde Ele nos levar. Amém? Esse dia eu fui num lugar, não vou falar porque senão vocês vão saber. Deixa eu tomar cuidado aqui. Eu fui num lugar e que eu cheguei, pessoal bem simples, muito humilde, mas tudo muito limpo. E eu cheguei ali e aquela mulher olhou para mim e 2 minutos de conversa ela começou a chorar. E eu falei, tem coisa errada aqui. Eu não conheço a mulher, não tenho contato nenhum com ela. E coisa de 5 minutos de conversa, eu vi como aquela pessoa precisava de Jesus. Mas ela não precisava somente de Jesus. Ela precisava de um alimento dentro da casa dela. Ela precisava de uma atenção, de alguém que acolhesse, que abraçasse.
ela precisava de alguém que ouvisse ela desabafar e que deixasse ela chorar. E eu, agitada do meu jeito de ser, eu falei: Deus, me aquieta, me ajuda a fixar os olhos nos olhos dessa mulher. Eu quero ser o Senhor aqui nessa tarde. E ali eu parei, eu ouvi ela. Graças a Jesus, o pastor daqui a pouco passa com a motinha dele e eu já laço ele e falo: venha fazer uma oração. E o pastor chegou ali, e no meio da rua a gente já orou, já clamou pelo Senhor. Eu falei: me dá 10 minutos que eu já volto aqui. E eu vim para a glória de Deus. O pessoal abençoou a igreja com cesta. A cesta tinha acabado de chegar. Fui lá em casa, peguei mais algumas coisas, passei na cozinha da igreja e cheguei e entreguei para aquela mulher. Eu percebi que ela não esperava que eu iria voltar. Mas aquele dia eu cheguei em casa com um sentimento tão gostoso, porque eu pedi para Jesus, eu falei: Jesus, eu quero ser o Senhor nessa tarde. Eu quero ser os teus olhos na vida dessa mulher. Na hora que eu vi a angústia do coração dela, eu não sabia que na frente ela ia falar que precisava de alimento, eu não sabia disso. Só na hora que eu vi ela conversando, eu só falei: Senhor, eu quero ser o Senhor aqui nessa tarde. Será que eu e você estamos sendo sensíveis e disponíveis a ser o Senhor aonde Ele nos levar? Ou a gente está tão preocupado com o nosso eu, tão egoísta, que a gente não se preocupa mais com o próximo. Não tem um olhar: já sou dizimista, já sou ofertante, já dou a cesta básica que quem passa na igreja vai lá e é abençoado. Não, o Senhor quer ser presente na minha vida e na sua vida 24 horas. E Ele quer nos usar para a glória dEle. Não tem outro motivo a gente estar aqui nessa terra a não ser usado para a glória dEle, a não ser manifestar a glória dEle aqui. Ali a Bíblia fala para mim e para você desse homem que era cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Quantas vezes eu e você, a gente detona quem bebe. E eu não bebo, gente, na minha casa não entra bebida, não sou a favor. Porque a Bíblia fala: não vos embriagueis. Aí usa esse termo, mas uma bebidinha pode. A Bíblia fala para não se embriagar. Ainda usa versículo bíblico. Entendeu? Mas quantas vezes a gente condena a pessoa que bebe? Porque a Bíblia vai falar o que para nós? Não vos embriagueis do vinho, a qual há solução, mais enchei-vos de quem? De si mesmo? Enchei-vos da vaidade? Enchei-vos do egoísmo? Enchei-vos da fofoca? Enchei-vos da murmuração? Enchei-vos da divisão? É isso que a Bíblia está falando para mim e para você? Mas a gente só condena a primeira parte. Mas a Bíblia fala para mim e para você: enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito. Se nós não estamos cheios do Espírito, tem alguma coisa errada com a gente. Eu e você precisamos ser cheios, transbordantes do Espírito Santo, ao ponto de realmente a gente estar sensível para ser os pés dele aqui nessa terra, e não somente as mãos. A gente quer as mãos, quer as bênçãos, mas a gente não quer os pés. Estevão era um homem que era cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Um homem que fazia o bem. Um homem que era irrepreensível. Um homem que era cheio de sabedoria. Que as pessoas iam discutir com ele, não tinha jeito. O cara não dava uma fora. Tinha algo diferente naquele homem. E aí aqueles homens que brigaram com ele ficaram enfurecidos. Ficou doido. E falou: nós vamos ter que inventar uma mentira. É isso que nós precisamos viver. Precisamos ser pessoas irrepreensíveis, que se tiverem que falar algo contra nós, vai ser uma mentira, porque nós não vivemos aquilo. Mas esses inimigos ali no Sinédrio, eles se levantam com uma mentira, com uma calúnia contra Estevão. E aí é onde entra o capítulo 7. Estevão preso, dando um resumo de toda a Sagrada Escritura. Ele começa a falar de Abraão, ele vai para José, ele vai para Moisés, ele passa por Davi. Ele dá um resumo nesses 60 versículos sobre a Bíblia. Por isso que eu fiz aquela dinâmica com vocês no início. Tem hora que você não vai poder procurar no Google aonde que está aquela referência. Tem hora que você não vai conseguir marcar um horário com o pastor para você tirar dúvidas teológicas com ele.
Na hora do nosso dia a dia, o que vai contar é a nossa experiência, a nossa intimidade com Deus. Estevão preso ali, diante do Sinédrio, ele dá um resumo de tudo que ele vivenciava, de tudo que a Bíblia relatava. Será que eu e você temos essa profundidade, assim como Estevão teve? E ali ele confronta aqueles escribas, ao ponto de a Bíblia falar para mim e para você. Eu quero que você leia comigo. Atos capítulo 7. Vamos ler no versículo 51 para vocês compreenderem um pouco melhor. Amém? Atos capítulo 7, a partir do versículo 51. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também os fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predizeram a vinda do justo. A quem vocês traíram e assassinaram? Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Volta comigo no versículo 39. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Eu voltei esse versículo porque casa muito com a ministração da Tiele e do pastor. Quantas vezes nós nos convertemos, temos um caminho lindo pela frente com Cristo Jesus, mas a gente fica preso no passado. A gente não consegue libertar do peso do pecado. Quantas vezes a gente quer voltar naqueles prazeres que satisfaziam a nossa carne e não o espírito? Quantos cristãos eu converso e tem numa roda, de repente começa a lembrar de 20 anos atrás, 30 anos atrás, você começa a ver um sorrisinho no rosto, daquilo que a pessoa gostava, como se ela quisesse fazer hoje novamente. Não! Nós nos convertemos através do sangue de Jesus Cristo, que custou um alto preço. Nós precisamos valorizar essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Não ficar preso no passado. Aqui a Bíblia fala para nós, aquele povo no íntimo, estava preso no Egito. Quantas vezes algo tão grande disponível para mim e para você, mas o nosso coração está preso no Egito. O Egito fala sobre o quê? Sobre o passado, sobre o pecado, sobre a escravidão. E Ele veio e nos libertou, mas a gente quer voltar para aquele lugar de escravo. Mas o Senhor chama eu e convida você nessa noite para verdadeiramente a gente desfrutar da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos filhos. Foi através de um alto sangue que custou caro naquela cruz, custou uma vida, para que eu e você tivesse essa liberdade. E aqui nós vamos dar continuidade, nós já vamos ir para ter um tempo de oração. Versículo 54 do capítulo 7. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Mas, fala comigo, não, fala bonito, gente. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles tamparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. Os seus acusadores tiraram os mantos e o deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. Então, atiraram as pedras. Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. A gente leu lá em 2 Reis,
que os olhos daquele servo se abriu. Ele viu a comitiva de anjos, carruagens de fogo acampada ao redor. Ele viu todo um livramento. E ele continuou caminhando, vendo Eliseu fazer prodígios e sinais. Mas quando a gente vem aqui para Atos, no capítulo 7, a gente vê um homem cheio do Espírito Santo. Um homem íntegro, um homem cheio do poder de Deus. Um homem que a Bíblia fala para nós, em Atos 6:8, que ele operava milagres. A gente também falou de Eliseu lá no Antigo Testamento, que ele operava milagres. Mas aqui o Senhor está convidando eu e você a águas mais profundas. Aqui levantaram uma mentira, uma grande calúnia contra Estevão. E ele foi apedrejado até a morte. Mas quando ele está sendo apedrejado, diante de tanta acusação, diante de tanta mentira, ele consegue fazer uma oração que por muito menos eu e você não consegue liberar o nosso irmão. Ele fala para Deus: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele olha para os céus e a Bíblia fala que ele viu os céus abertos. E quantas vezes a gente recita os versículos que Jesus está assentado à direita de Deus Pai, amém? Mas aqui Estevão vai falar para nós: eis que vejo os céus abertos, e Jesus, ele está à direita do Pai, mas ele está de pé. Um homem íntegro sendo apedrejado, mas não negou a sua fé, não abriu mão da convicção daquilo que ele tinha, não negociou o seu amor, não negociou a sua fé. E quando ele está ali, ajoelhado, sendo apedrejado, os olhos dele contemplam Jesus de pé do trono e falando: te recebo. Você tem noção da profundidade de Jesus de pé? A visão que Estevão teve de Jesus de pé para receber ele. Você consegue ter essa visão, meu irmão, de Jesus nos esperando? Aquilo que para o mundo é loucura, Estevão não abriu mão da convicção da fé, e ele teve a visão dos céus abertos e Jesus de pé, no lugar de honra, na direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E Estevão sorriu, e ele morreu em paz. Ele morreu apedrejado e em paz. Quantas coisas têm roubado a nossa paz, têm roubado a nossa fé. Por quão pouco, por quão menos a gente está negociando a nossa integridade. Através de uma mentira. Através da gente estar dando calote dos outros. E a gente quer orar e pedir para Deus vir operar milagres no nosso meio. A gente está matando os nossos irmãos nas mesas. E a gente quer clamar por um avivamento no nosso meio. Tem algo errado com a gente. Tem algo errado da gente não saber os 5 primeiros livros da Bíblia, que era Pentateuco. Tem algo errado da gente não saber manusear corretamente a espada, que é a palavra de Deus. Estevão, ajoelhado, sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e o Senhor recebendo ele. Ele liberou perdão para aqueles que estavam matando ele. Quantas vezes por anos eu fiquei presa no meu coração porque eu não conseguia liberar perdão. E sabe quem só perdia? Era eu. Mas quantas vezes por tão pouco a gente fica carregando um fardo de tantos anos, enquanto nessa noite o Senhor está nos ensinando através da vida de Estevão a perdoar aqueles que nos perseguem, a perdoar aquele que nos feriram, mas não negar a nossa fé, mas verdadeiramente a gente demonstrar que nós somos filhos de Deus aqui nessa terra. Eu não sei você, mas eu já fui por muito tempo aquele servo de Eliseu, e eu glorifico a Jesus, porque eu tive Eliseus nessa caminhada, que me levantaram e oraram para mim, para abrir os meus olhos espirituais, eu pude contemplar. Eu glorifico a Jesus,
Porque por muito tempo, muitas vezes, e a minha oração para eu continuar, eu já fui Eliseu na vida de pessoas. Deus abre os olhos espirituais dela, abre os olhos espirituais dele. Eu glorifico a Deus porque Deus tem me usado como Eliseu nessa terra. Mas a minha oração, com muito temor, é que o Senhor verdadeiramente nesse tempo levante Estevãos, que não negocia sua fé, que custe o que custar, vai permanecer. Porque ele conseguiu permanecer, meu irmão? Porque ele estava com os olhos fixados em Jesus. Ele abriu os olhos e contemplou os céus abertos. Para a gente vencer o dia mal, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em um lugar, somente em um lugar, que é Jesus, o autor e consumador da minha vida, o autor e consumador da sua vida, para a glória de Deus. Amém? Tem Estevãos nesse lugar, nessa noite? Você tem certeza do que você está falando, meu irmão? Você tem certeza do que você está falando? Se você tem certeza, eu queria te convidar a ficar de pé no teu lugar, para a gente ter um tempo de oração, um tempo realmente de arrependimento diante da presença do Senhor. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com os recursos que Ele tem nos confiado, que nós estamos fazendo com o privilégio de ter a Bíblia dentro da nossa casa e ela ficar só empoeirada. Queria te convidar aí no teu lugar, se você puder, se ajoelha, o pastor vai vir orar por nós. Eliseu foi ousado, ele pediu porção dobrada para Elias. Eu quero mais. Eu oro para isso sobre a minha vida, eu oro para que você também tenha esse anseio. Não se contente com o raso. Busque o profundo. Eu oro para que Estevão se levante nessa noite. Homens íntegros, cheios do poder do Espírito Santo. Cheio de temor pela presença. Não brinque com fogo, meu irmão, senão você vai se queimar no meio da caminhada. Eu não sei se você observou, mas no ano de 2025, muitos não conseguiram perseverar. E 2026 não será diferente. Mas nós somos um exército que está firmado na rocha que é Jesus. Somente aqueles que estão firmados na rocha que é Jesus que vai conseguir perseverar até o fim. Então essa é a noite de arrependimento. Se arrependa do que você está fazendo com a tua família, do jeito que você está tratando a tua esposa, da tua falta de posicionamento dentro do teu lar, para tantos ídolos que estão entrando. É tempo de arrependimento, igreja, para nós sermos cheios do poder do Espírito. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos arrepender e mudar a conduta da nossa vida. Perdão, Senhor. Perdão por tantas vezes falar que te amamos, mas não demonstrarmos nada disso na nossa vida. Perdão por falarmos que o Senhor é nossa prioridade, mas passar a semana inteira sem abrir as Sagradas Escrituras. Perdão porque o Senhor nos deu filhos e nós não estamos sabendo aproveitar o tempo. Perdão porque o Senhor confiou esposo um para o outro e só vivem se matando, degladiando. Senhor, eu oro por unidade nesse tempo. Eu oro realmente por um arrependimento e por liberação de perdão nessa noite, Senhor. Que seja um tempo de perdão, um tempo de liberar perdão, um tempo de viver o amor do Senhor. Viver verdadeiramente o amor, ó Deus. Chega de cantar que a gente ama uns aos outros, que a gente perdoa uns aos outros, mas ser tudo uma fala falsa, uma fala vazia. Nós queremos ser como o Senhor Jesus, que tinha autoridade no que pregava. Nós queremos verdadeiramente viver aquilo que nós acreditamos. Chega de ficar dando pitaco na vida um dos outros e cada um se levante realmente. Assim como Josué falou, eu e a minha casa, eu não sei que caminho vocês vão levar, eu não sei que caminho vocês vão percorrer, mas uma coisa eu posso falar com ousadia, com autoridade, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É tempo de você, mulher, se posicionar, é tempo de Jair se levantar nessa geração, é tempo de Josué se levantar nessa
nessa geração. É tempo realmente de Estevão ser espalhado por essa terra. Custe o que custar, nós não vamos negociar a nossa fé, Senhor. Para isso nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Ti. Abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, e nos sustente, nos fortaleça até o fim.